Nós estamos na nossa quintas-feiras, nós estamos falando sobre perdão todo esse mês de julho, né? E confessamos aqui que são palavras, como que eu poderia dizer assim, que tem vezes que as pessoas não gostam, não é que não gostam muito de ouvir, eu acho que já há uma resistência mesmo a palavra, porque duas pessoas se sentem resistentes a esta palavra, na maioria das vezes. Na maioria das vezes é aquele que está com a mágoa de alguém, então ele não vai querer ouvir pregação sobre perdão. E na segunda parte é quando a pessoa também acha que não tem mágoa de ninguém, né? Então também não há necessidade também de se ouvir a palavra, né? Sobre perdão, se fosse outra coisa do meu interesse, né? Eu poderia estar mais interessado em ouvir essa palavra, em aprender essa palavra, mas se eu e você colocarmos na balança essa palavra, perdão, essa atitude perdão, qual foi a última, praticamente o último ato de Cristo? O último ato de Cristo, antes, segundo os relatos bíblicos aqui, o último relato de Cristo, antes dele falar assim: Senhor, está consumado, Pai, está consumado, recebe o meu espírito. O que é que Jesus falou, pessoal? Jesus falou assim: ó, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é a grande barreira, é o grande desafio, não é nem para aquela pessoa que não conhece a palavra. O perdão é o grande desafio para mim e para você que conhecemos a palavra. Eu falo que o perdão é o último estágio da prova do crente permanecer firme em Jesus, porque todos aqueles vícios você não tem mais, aquela vida de pecado você não tem mais, muitas vezes até os traumas já foram curados, você não tem mais, mas Satanás, ele vai tentar agir na nossa vida. Tem uma frase, um livro que eu já li várias vezes, chamado A Isca de Satanás, e já li com alguns irmãos aqui. A última etapa que Satanás vai tentar agir na minha vida e na sua vida é no perdão. Sabia disso? É no perdão. Tem uma mensagem minha também que chama-se A Última Bala do Diabo. Lembra dessa mensagem? Alguns aí lembram? Porque a última bala que o diabo usa no crente, ele vai gastando toda a munição dele, e a última bala que ele atira para valer, que não tem mais jeito, é esta bala, a bala da mágoa, a bala do rancor, entendendo? Vocês lembram daquela história que um rapaz foi no inferno? É uma ilustração. E aí lá no inferno, o diabo foi mostrando todas as armas, estava vendendo as armas que tinha lá no inferno, e foi vendendo todas essas armas, mas tinha uma caixinha pequenininha, e era a única arma que o inferno não podia vender, e aquela caixinha pequena estava lá separada, e falou assim: olha, o resto tudo pode ser vendido, menos essa caixinha aqui. E aí o pessoal ficou curioso, mas por quê? Assim, porque essa caixinha aqui é a única arma que mata crente. É a única arma que mata crente, é o que está dentro dessa caixinha. As outras armas tonteia, né? Leva para a UTI, traz da UTI, aleja, né? Entendeu? As outras armas, né? Arranca um braço, arranca uma perna, né? Mas essa pequenininha aqui, essa é a certeira, essa mata, essa é a letal. E aí eles ficaram curiosos, perguntaram para Satanás: o que é que tem dentro dessa caixinha? Qual é a arma secreta que está dentro dessa caixinha, que essa você não vende? Essa é a falta de perdão, é a mágoa, é o rancor, a falta de perdão. Essa é a única mágoa, é a única arma que mata o crente, porque o crente em Cristo Jesus,
ele já passou por todas as etapas. Satanás já tentou ele em todas as áreas, e muitas vezes a última área que ele vai tentar é na mágoa, é no coração. E aí, agindo na falta do perdão, agindo no rancor, a coisa vai ficar difícil. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 54, do versículo, nós vamos ler Atos 54 a 60. Atos 7, tá? Desculpa, Atos 54. Atos 7, 54 a 60. Glória a Deus. Pastor Antônio, graças a Deus, acho que já está em Paraná, tá, irmãos? Amém? Já está na estrada, né? Já fez a cirurgia, deu tudo certo, e já está voltando para casa. Que bênção! 100%. Atos capítulo 7, versículo 54. Mas antes, eu acho que a gente tinha que ver o 51, tá? Porque nesse ponto aqui, Paulo, inclusive eu estou até nesse texto aqui na minha leitura diária. Vocês estão comigo? Atos 7,51, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvido, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Começou a falar: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, da qual vós agora fostes traidores e homicidas? Versículo 53: vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aí, versículo 54, quem está comigo, diga amém. E diz o seguinte: e ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. Versículo 58: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Coloca a mão no seu coração, fala comigo: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Aleluias, amém? Vocês perceberam nessa leitura, Santina, percebeu? Qual foi o último ato de Estevão até a sua morte? O que ele fez? Perdoou. Ele falou: Senhor, eu perdoo os meus assassinos. E ele fala assim: Senhor, não coloque essa culpa neles. Na verdade, ele estava perdoando os seus assassinos, os seus algozes, simplesmente porque eles não
queriam ouvir a verdade, eles não queriam ouvir a palavra, eles não queriam ouvir aquilo que realmente demonstrava quem eles eram. E a Bíblia falando aqui que a multidão começou a gritar, a multidão começou a fazer aquela algazarra e a criar aquele ambiente da qual, com certeza, muitos que apedrejaram Estevão ali nem sabiam porque estava fazendo isso, só foi porque foi junto na batalha. O perdão, gente, olha que interessante, é um aumentativo de perda. Olha só que coisa interessante. Perdão é um aumentativo de perda, porque sim, perdoar é perder. Fala comigo, perdoar é perder. Amém. Perdoar é perder. Para liberar perdão é preciso aprender a perder. Jesus nos ensina falando assim: olha, se vocês perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15, claramente falando sobre isso. Perdoar é perder. Perdão, uma perda grande. Porque no geral, quem ganha sai perdendo, essa é a verdade. Quando pensamos que não podemos sair, perdemos e revidemos e defendemos nosso interesse, tem que ganhar de alguma maneira, estando certo ou errado, é o famoso assim: não vou levar desaforo para casa, né? Quem já ouviu isso? Não vou levar desaforo para casa, não tem jeito. Quando a gente acha que a gente está ganhando, muitas vezes estamos perdendo, porque se ganhar do próximo, a gente pode até ganhar nesse contexto, mas vamos perder do perdão de Deus, vamos perder da essência de Deus, vamos perder da promessa de Deus. Por isso que eu falei para você que o perdão é a última etapa que um crente passa pela prova. Perdoar ele mesmo, perdoar um parente, perdoar um amigo, perdoar uma pessoa querida, porque a gente só perdoa, a gente só se magoa com quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, não tem afinidade, é mais difícil, você fica chateado e passa. Agora, quando alguém que é junto com você, que caminha contigo, que você tem proximidade, você tem confiança, te trai, lembra que nós temos muito mais dificuldade em perdoar, em liberar esse perdão. Mas quem perde sai ganhando. Fala comigo, quem perde sai ganhando. Quando aceitamos superar a perda, quando aceitamos perdoar, humanamente falando assim, a gente vai sair perdendo, mas espiritualmente falando, nós somos vencedores. Um crente tem que ter visão espiritual, ele não pode fazer a conta das pequenas coisas, entender que se perder para o próximo, ele ganha o perdão de Deus. Se todo mundo olhar pela lógica humana, quem perdeu? Foi quem que perdeu? Por exemplo, João Batista foi decapitado com 30, eu acho que João Batista tinha 33 anos, de repente não chegou a ter 33 ou 32, porque ele era primo de Jesus, e lembra-se que as duas crianças se encontram na barriga das mães, né? Então quando Maria chega lá para visitar Isabel, sua prima, Isabel estava grávida. Então o profeta João Batista e Jesus têm quase a mesma idade, mas João morreu primeiro, e para o mundo, João o que? Perdeu, e para o mundo, Jesus perdeu, morreu cedo, morreu com 33 anos, morreu inocente, morreu sendo acusado injustamente, perdeu, porque queria fazer o bem, porque queria, né, mostrar o bem para a humanidade, porque curou, porque ressuscitou mortos. Então, na visão humana, quem perde, perde, mas na visão celestial, quem perde, ganha, e entra aí o perdão, porque pela lógica parecia que não tinha jeito. Pela lógica, Estevão, ele termina a história dele como uma história de derrota, porque Estevão era muito mais novo do que o próprio Cristo,
Não temos dúvida disso. E esse homem, porque foi pregar a verdade, acaba sendo apedrejado pelos seus parentes ali, seus amigos, os sacerdotes que conheciam a palavra. Na visão humana ele perdeu. E a Bíblia fala que ainda, quando tiraram as vestes dele, tinha um tal de Saulo ali. Quem é o Saulo? É o futuro apóstolo Paulo, que estava ali junto coordenando o motim. Por isso que quando Deus revela para Ananias e fala assim, você vai lá, no caminho de Damasco, você vai encontrar lá um camarada chamado Saulo, ele está há 3 dias cego, sem comer e sem beber, e você vai orar por ele, e as vistas dele vai voltar ao normal. Aí nós falamos, Senhor, mas aquele é um matador de cristão, de crente, como é que eu vou lá? Ele falou assim, não, eu escolhi ele porque ele vai padecer pelo meu evangelho, e vai levar o evangelho aos gentios. O próprio Jesus falou isso. Então, olhando, parece que a gente perde, mas o grande desafio para a gente entender o propósito de Estevão ali, desse grande homem, ele traz algumas expectativas para nós, e parece que realmente essa perda foi uma perda, mas a perda para Deus não é perda, para o mundo é perda, mas para Deus é ganho. Então, muitas vezes é estarmos dispostos a perder algo, na questão do perdão, é lembrar que tudo que Deus já nos libertou, já nos livrou, já nos sarou, já nos curou, mas chega um momento que todos os dias, praticamente, eu e você somos tentados a não perdoar, a guardar mágoa, a guardar rancor. Essa é a verdade. E Estevão traz essa palavra para nós. A gente aprende hoje com Estevão. Cadê aquele outro slide que eu mostrei aqui, que quando a gente está trabalhando, a gente está numa batalha, a gente está numa guerra, a gente está travando uma batalha, e você fica ali, você vai perdoar ou não vai, né? Primeiro assim, quem é que não perdoa? O que acontece quando a pessoa não perdoa? O que ela vai gerando, que ela não perde? A característica que quem não perdoa. Vamos trabalhar esse texto todo que nós vemos aqui de Atos 7, 54 a 60, mas tem algumas coisas interessantes das pessoas que não perdoam. As pessoas, elas têm um negócio, uma ira, uma raiva, porque no versículo 54 fala assim, olha, eles enfureciam-se no seu coração, eles estavam furiosos. Então quem não perdoa, não perde a raiva, a ira. Aqueles homens ficaram com raiva da pregação de Estevão. Uma pessoa rancorosa, ela não consegue perdoar, porque sempre haverá algo assim, para mexer ali na ferida, sempre vai haver alguma situação, não tem jeito, ela começa a lembrar das coisas ruins, começa a lembrar o que as pessoas fizeram com ela, e ela não consegue perdoar. Raiva. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, esse sentimento vem sobre nós, Segunda coisa, fala comigo, ódio, que está lá no versículo 54, falava aqui que eles rilhavam os dentes contra ele, imagina, o ódio que eles ficaram de Estevão era tão grande, que rangiam os dentes de raiva, de ódio. Os inimigos de Estevão rangiam seus dentes de tanto ódio, quando a ira ela é guardada. Olha que coisa tremenda. O que a palavra de Deus fala? Irai-vos, mas não pequeis. Isso aí é outra pregação. Mas olha que interessante, começa com a ira, e a ira passa para o ódio. Então, um simples ira, pensa aqui em dois jogadores que estão jogando futebol ali, e naquele momento o camarada está irado, porque ele perdeu, porque deu um lance, o outro fez e não deu certo, mas se o outro vem lá e revida, daqui a pouco aquela ira não vira mais ira, vira o quê? Vira ódio, vai aumentando o grau, e olha o ódio aqui, o ódio ele fica cego. Uma pessoa com ódio é capaz de fazer coisas terríveis.
Quem não sabe perdoar se sente mal quando vê a pessoa que ofendeu. É por isso que eu falo, quando a gente não perdoa, a gente perde, porque na verdade existem vários exemplos sobre isso aí. É como se você está com a pessoa nas suas costas. Você acorda lembrando da pessoa, se você chega no lugar, você vê a pessoa, você já começa a passar mal, você já quer ir embora. Você chega numa festa, você vê a pessoa, você quer ir embora. Aquela pessoa que você vê estraga o seu dia e você fala assim: não, fulano estragou o meu dia, estou indo embora, que eu não quero. Na verdade, não é a pessoa, de repente a pessoa nem sabe que você está com esse sentimento por ela, porque na verdade quem está preso é você. A gente pensa que é aquela pessoa que a gente odeia, que a gente está com ódio, com mágoa, que é aquela, não, que as atitudes que nós vamos fazer, não, a atitude está gerando para mim mesmo. Então, olha a palavra que esses homens tiveram quando foram confrontados ali, tiveram ódio. Depois, uma pessoa, quando ela não perdoa, a palavra, eles entraram com gritaria, com alta voz, versículo 57 falando, por quê? Porque foi grande o tumulto de pessoas gritando palavras de ofensa contra Estevão. Quando uma pessoa está com raiva, quando ela vai para o lado da ira, ela não responde mais nada, ela não consegue mais todo argumento, ela só quer o quê? Ela só quer gritar, ela só quer xingar, ela só quer falar, só quer atrapalhar a pessoa, ela não deixa mais a pessoa falar, ela não deixa mais a pessoa falar, ela não quer mais ouvir, ela não quer mais ouvir, ela não quer ouvir o argumento, ela não quer ouvir nada daquilo ali. Interessante, sim. Quando a pessoa está nessa fase do perdão, que ela não consegue liberar o perdão, ela tem falta de diálogo, ela não consegue mais liberar, ela simplesmente, como está lá no versículo 57, eles taparam os ouvidos, eles não queriam ouvir o que Estevão dizia. Quem não sabe perdoar não consegue ouvir ou perceber qualquer gesto do próximo. Muitas inimizades começam depois de uma ofensa, e quando começa um a ignorar o outro, e quem não sabe perdoar, isola ignorando a pessoa que o ofendeu. Eu sempre falo o seguinte: quando a pessoa está com raiva de você, não adianta, você vai lá e fala eu te amo, a pessoa fica brava com você. Você pode ir lá e falar eu te amo, não resolve, porque eu te amo ofende a pessoa, porque ela está com o coração dela cego pelo sentimento de mágoa, de raiva, ira, e se não tomar cuidado vira um ódio, e as coisas vão aumentando. E vocês acham que isso não acontece no meio do povo de Deus? Entre pastores, entre líderes, entre irmãos, entre parentes, entre marido e mulher, entre irmãos de sangue? Acontece, irmãos. E infelizmente, em muitos crentes que conhecem a palavra, batizados no Espírito Santo, experiência pessoal com Deus, mas essa última etapa ele não consegue, ele cai na armadilha, a armadilha da mágoa, do ódio, da falta de perdão. Por isso que nós temos que entender o que quem ganha e quem perde quando libera o perdão. Os ataques, versículo 57 falando, unânimes arremeteram contra Estevão. Depois que a raiva virou ódio, começa a gritaria, não tem mais diálogo. O que acontece agora? Agora vai para onde, gente? Para a pancada. Eu sempre falo com casais começa um ignorando o outro, depois começa um falando com o outro, depois começa um empurrando o outro, daqui a pouco está um esfaqueando. É assim, começa tudo devagarzinho, começa a ofensa verbal, depois começa a ofensa física. Todas as histórias de casais, de grandes tragédias, começou devagarzinho, e infelizmente, muitos até crentes, muitos até conhecedores da palavra, muitos até experientes homens e mulheres de Deus, porque não entendeu que tem que deixar de fora e trazer esse propósito. O ataque vem, a inimizade vem, versículo 58, eles lançam Estevão para fora da cidade.
apedrejam ali com a total violência. Amém? E no final, gente, a conveniência, no versículo 59, as testemunhas deixam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Parece que algumas pessoas que estavam presentes ali não fizeram muita coisa. Talvez não gritaram, não atiraram pedras, não atiçaram a confusão, não ajudaram de alguma maneira. E Saulo ajudou guardando as vestes das pessoas que saíram para atacar Estevão. Existem pessoas que dizem que não faz mal ao próximo, mas ficam esperando algo acontecer ou provocando outras pessoas que não sabem perdoar e se agrada quando alguém prejudica o outro, e Deus abomina isso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês viram aquela cena daquele rapaz batendo na esposa com o bebê? Você viu que ele batia na moça, na mulher lá, na frente de outras pessoas, e as pessoas simplesmente ignoravam e saíam. Existem muitas pessoas assim. Existem muitos assim. E é desafiador, é complicado. Você está no meio de uma situação e você não sabe o que faz. Eu vi uma frase que eu achei interessante, essa frase. Essa é a frase, tá, irmãos? A frase é o seguinte: quando o seu marido te agride, vai lá e denuncia seu marido. Essa é a frase. Quando o seu pastor fala para você não denunciar o seu marido, vai lá e denuncia o seu marido e o seu pastor. Quando chega a gravidade, e por isso que vocês estão pensando o quê? Quando alguém me liga, pastor, vem aqui, que aconteceu isso, eu falo, irmão, não vou não. Isso é caso de polícia. Eu não sou policial. Já aconteceu de pessoal bater na minha porta ali, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, você já chamou o bombeiro? Não, eu falei, não, meu irmão, eu não vou lá não. Você pode chamar o bombeiro. Você chama o bombeiro, isso é caso de bombeiro, você vai chamar o bombeiro, é o bombeiro que vai atender, não sou eu. Tem coisa, irmã, é a polícia, não é o pastor que vai resolver esse problema aí, é a polícia. Não podemos muitas vezes nos omitir diante disso. Essa é a palavra aqui. As características dessas pessoas que não perdoam, muitas vezes pode ser para um cristão a raiva, o ódio, a gritaria, a falta de diálogo, o ataque, a inimizade. Já aconteceu coisas para a glória do Senhor, aqui não, mas já ouvi de casos, para a glória do Senhor também, nunca presenciei para a glória do Senhor, mas de casos de pessoas, de crentes, de irmãos que começa a discutir quando vê, os irmãos se atracam na pancada, entendendo? Se atraca na pancada e o outro dentro da igreja tira o revólver, dá um tiro para cima. Que ponto chega quando a pessoa não entende a necessidade de perdoar? Amém, irmãos? Então fala comigo, perdão, grande perda. Amém? Perdão, perda muito grande. E aí a palavra, você consegue perdoar? Você consegue perdoar? Você está sempre disposto a perdoar? Você está sempre disposto a liberar perdão? Esse é o desafio para mim e para você, porque seremos tentados a fazer o quê? A não perdoar. Seremos tentados todos os dias. Vamos nem partir dessa parte. Pastor, o que eu faço agora quando eu entendo que eu preciso perdoar? Então, quem não perdoa, ele tem o quê? Ele tem mágoa, ele tem ódio, ele tem ira, ele grita, ele não quer conversar, ele vai para os finalmente, ele gera inimizade, ele parte para a violência e muitas vezes ele ignora na conveniência. Mas quem perdoa, quem libera o perdão, a característica de quem perdoa, aí entra quem? Nós temos nesse texto, Estevão, um homem que conheceu Jesus,
um discípulo amado, um diácono ali que estava servindo, não poderia considerar como discípulo, era um dos diáconos, não foram os primeiros discípulos de Jesus, mas a presença de Deus, a graça de Deus foi tão grande sobre a vida daquele homem, e entrou a graça de um homem que conhecia Jesus, e a desgraça de uma multidão que rejeitou Jesus, que rejeitou a palavra da verdade. O ódio que as pessoas estavam tendo daquele homem naquele momento, é simplesmente porque eles estavam falando a verdade. Como é que é a verdade? Conserta a sua vida, meu irmão, para de trair sua mulher, para de trair seu marido, para de roubar, para de mentir, o que Estevão estava pregando, arrependam-se, irmãos. É muito fácil a gente conquistar inimigos, é muito fácil você conquistar inimigos, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja onde você estiver, é fácil você conquistar o inimigo, conquistar, né? Ganhar inimigos, não é conquistar o inimigo, de ganhar, não, de você ter inimigos, quando você começa a viver a verdade e falar a verdade para a pessoa, é fácil. Aquelas pessoas que gostavam de você não vão gostar mais tanto de você, porque muitas vezes a verdade dói, e a verdade gera ira, a verdade gera mágoa, as pessoas não querem ouvir a verdade. Isso vale também para pastor, vale para líder, vale para pai, para mãe, para irmão. Muitas vezes o filho vai lá e fala umas verdades para o pai não quer ouvir. A esposa fala umas verdades para o marido não quer ouvir. O pai fala uma verdade para o filho não quer ouvir. E quando vai ver realmente os grandes processos de mágoa e de ira, muitas vezes não foi nem porque o outro errou com o outro, não, é porque o outro quis cuidar, quis corrigir, quis disciplinar, quis mostrar o caminho certo, demonstrar até o amor. Mas ao invés disso, recebeu o quê? Ódio e rancor. Foi o que aconteceu com Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele traz para mim e para você a característica de quem perdoa, né? Esse perdão, essa grande perda, mas coloca lá o próximo slide do perdão. Quando Estevão vem, ele vem com esse projeto, um projeto de perdão, e o perdão não tem como a gente fazer um cursinho, vamos fazer um cursinho de perdão, irmãos, não tem jeito, vamos fazer a receita do perdão, né? Você vai rezar 3 Pai Nosso, vai ler o Salmo 91, vai tomar, não tem esse negócio, vamos fazer uma receita aqui para perdoar, não tem. Quem perdoa precisa de algo muito importante. Sem esse algo muito importante, gente, não tem como o perdão ser gerado, não tem como. Versículo 55, fala comigo, intimidade com o Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos 7:55. Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão perdoou porque enquanto os homens estavam cheios de raiva, cheio de ira, cheio de tudo que não prestava, ele estava cheio do Espírito. Você não precisa ser cheio de razão, você e eu precisamos sermos cheios do Espírito. O segredo para saber perdoar é ter uma vida cheia do Espírito Santo. O crente que tem a armadura de Deus, que veste o capacete da salvação, para proteger a sua cabeça de ver, de ouvir e de pensar coisas ruins, ele usa essa couraça da justiça para proteger o seu coração dos maus sentimentos. Porque eu e você somos flechados, eu e você
somos alvo de Satanás todos os dias, com maus pensamentos, com maus desejos, com maus desígnios, com pessoas, com circunstâncias para nos fazer sair do propósito. Mas quando vem o Espírito Santo, quando eu e você damos espaço para sermos cheios do Espírito, não tem como ter lugar para o que não presta. Você pode observar, grandes decepções que você passou na sua vida, foram quando você teve grande experiência com o Espírito Santo. Pode observar isso aí. Pessoas que passaram as maiores lutas da vida dele, foi muitas vezes depois de um encontro com Deus, um Peniel, depois que desceu as águas do batismo, depois teve, eu nunca esqueci desse irmão, eu acompanhei ele muitos anos, ele era um policial militar, e ele tinha tudo que você imaginar que não prestava num marido, que não tinha Deus, tudo que uma esposa sofre na mão de um marido, essa mulher sofria. Esse homem vai e aceita Jesus, esse homem vai ter uma experiência com Deus, esse homem vai e fala: eu quero Jesus na minha vida, pastor, eu preciso transformar minha vida. Vai ele, a esposa, os filhos, vai todo mundo para a igreja, e aí ele vai, na primeira semana ele desce as águas do batismo, e aí na primeira semana ele me procurou e falou: pastor, agora eu também senti no meu coração, eu quero ser fiel dizimista, eu vou devolver o dízimo, entendendo? Eu nunca fiz isso, eu sou até contra isso, mas agora o Espírito Santo falou comigo, porque eu preciso ser fiel, e eu fiel à minha esposa, fiel aos meus filhos, fiel ao meu Deus, e a partir de agora eu vou ser fiel. E aquele homem cheio da presença de Deus, aí ele me liga, falou: pastor, você não sabe o que aconteceu, vamos dizer que o meu salário é 9 mil, né? 9 mil, e foi lá no banco, tinha R$900, só tinha 10% do salário dele. Mas que coisa doida é essa? Está acontecendo? Não pode. E aí ele falou assim: não pode. Como que meu salário foi retirado? Ele foi descobrir, falou: não, a juíza tal mandou bloquear seu salário. Juíza tal? Não, é porque você tem um filho, há 15 anos atrás, você tem um filho, e a moça entrou e bloqueou seu salário, bloqueou tudo. Aí a mulher dele: o quê? Você tem um filho? Quero o divórcio agora. E os cobradores? Aluguel, energia, consórcio do carro. Tipo assim, ele tinha 7 mil em conta para pagar, e só tinha R$900, 10% do salário dele. Então imagina como é que fica o coração de um homem desse. Aí quando eu encontrei ele, ele falou assim: pastor, depois que eu faço tudo certo, depois que eu coloco a minha vida em dia, depois que eu faço aliança, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, me vem essa desgraceira toda, pastor, como é que eu vou aguentar um negócio desse? Eu falei: por isso é que você vai aguentar, porque se você não estivesse cheio do Espírito Santo, você já tinha quebrado a sua mulher no cacete, já tinha ido lá, matado o outro lá, já tinha feito um regaço na sua vida, e tinha desgraçado mais na sua vida, porque esse filho seu tem mais de 15 anos, você tem problema, você tem um monte de problema aí que está acumulado na sua vida, que você não fez. E Satanás, irmãos, ele é igual ao STF, entendendo? Aqueles problemas que a gente tem lá 20 anos, 30 anos atrás, quando a gente aceita Jesus, está lá embaixo os processos, né? Os processos estão lá embaixo. Quando você tem uma experiência, você começa a trabalhar com Jesus e faz uma experiência com Deus, o diabo vai lá e puxa seus processos tudinho e coloca em cima, né? Para você pensar o quê? Depois que eu fiquei crente, minha vida piorou. Não, irmãos, eu e você seremos provados, eu e você seremos tentados, e a bala do ódio e da mágoa e da falta de perdão é a última etapa que Satanás quer agir na minha vida e na sua. E aquele irmão foi corajoso, não sei como é que ele está hoje, porque faz muitos anos que eu não vejo, e vocês sabem aí que não é fácil. Falou: não, eu vou cumprir o que Deus fez na minha vida. Eu preciso, ele fez o que? Cheio do Espírito Santo, ele foi determinado. Fala comigo: determinado.
Você e eu precisamos ser determinados a perdoar, determinados a buscarmos a experiência com o Espírito Santo. Eu e você precisamos ser determinados. Não esqueça, o pastor Bruno Monteiro falou assim: olha, eu rejeito, né, o Ivoninho que ouve muito isso aí, por causa da nossa reunião de presbitério, discipulado, mas o projeto é esse: eu rejeito me magoar com o meu líder, eu rejeito toda semente de mágoa que vem, pastor Bruno Monteiro, que essa palavra já ministramos muito, porque vai vir a semente, para que nós ficamos magoados com as pessoas que estão conosco, que estão trabalhando conosco, que estão somando conosco. E quando a gente percebe que essa semente começa a trabalhar, nós temos que pedir em determinação. Estevão, determinado, ele olha para o céu e fala assim: olha, ao invés de ficar vendo o que estava acontecendo aqui de errado, Estevão olhou para o céu. Isso nos ensina, gente, que não há solução em nenhum lado. Olha para cima. A visão do crente não deve ser para os problemas, e sim para o alvo. Nossa, eu tenho falado isso aqui direto. Os irmãos que ficam magoados na igreja, magoados com isso, magoados com aquilo, vou sair da igreja, vou não sei o que, não aguento mais, é porque ele fica olhando os erros que tem. Se ele chega olhando para Jesus, se ele sai olhando para Jesus, não tem como a fé dele ser abalada. Estevão, naquele momento, enquanto estavam todos querendo destruí-lo, a Bíblia fala que os olhos dele estavam para Jesus, e ele fala isso. Ele fala assim: olha, eu estou vendo agora os céus abertos, e Jesus à direita do Pai, intercedendo por nós. Irmãos, eu vou fazer um desafio para você. Se você quiser ver coisa ruim, irmãos, e ver problema, sabe o que você precisa fazer? Seja na igreja, seja em qualquer lugar, você precisa fazer nada, porque as coisas ruins vêm atrás de você. As notícias ruins vem no WhatsApp, você abre lá, vem no jornal, coisa que não presta, coisa ruim para nos tirar o foco, irmãos, é o que mais vem, entendeu? Coisa boa você tem que ir atrás, coisa boa você tem que ser determinado. Estevão, naquele momento determinado, diante de Deus, olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, metade das lutas, metade das provações, metade das tentações, vamos pensar assim, não tem jeito, porque quando Jesus nos olha, a gente olha para Ele, não tem nada que quebre esse elo de amor, de devoção, de graça, de unção. A libertação vem. Satanás tenta de todas as maneiras, mas ele não consegue, porque a Bíblia fala o quê? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor, amém? Mas o diabo está o quê, irmãos? Ao derredor. Então, quando a gente abre uma brecha, o diabo entra. E nunca entra sozinho. Olha só, diante daquela situação, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava com os olhos fitos em Jesus. Estevão dizendo assim: olha, eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Eu falo assim: olha, esse fato demonstra-se um ato de aprovação de Deus. A Bíblia fala o seguinte: Deus, Cristo, vive assentado à direita de Deus, lá em Colossenses 3:1, dizendo claramente: Ele abriu os céus, Ele se levantou em gesto de aprovação, em atitude de Estevão. Se você é um servo de Deus, saiba que Deus está vendo sua vida, e Ele fará justiça por você. O grande problema é que quando nós somos acusados, a gente vai lá e quer provar que a gente é inocente. E a regra não é isso, irmãos. A regra é: aqueles que te acusam, que provem a sua culpa. E mesmo assim, perdão. E é o que Estevão estava fazendo.
olhando para Jesus, cheio do Espírito Santo, com os olhos focados nele, com a aprovação divina, orando ao Senhor, invocando ao Senhor, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Esteve era um homem de oração, aprende com Jesus que precisava perdoar os seus inimigos. Sua oração coloca mais uma vez a vida nas mãos do Senhor, e quando a sua vida está nas mãos de Deus, Ele está protegido. Quando a minha vida e a sua vida estamos nas mãos do Senhor, nós estamos protegidos, porque a palavra de Deus fala que a nossa vida está escondida em Deus. A cantora Vaninha, poucos de vocês aqui vão conhecer ela tinha uma deficiência, não sei se ela está viva ainda. Ela tinha uma deficiência e ela foi jogada numa ribanceira, e aí ela foi assaltada. Lá antigamente tinha muito disso. Ela foi assaltada nesse lugar lá, e chegaram para levar, para roubar tudo, mas aí ela pegou e só começou a falar assim: Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus, teu sangue tem poder, Jesus, teu sangue tem poder, Jesus, teu sangue tem poder. Diz que os ladrões começaram a olhar e falaram assim: cara, o que está acontecendo? Um olhava para o outro e falava: o que está acontecendo? Só tem sangue aqui, só tem sangue. Meu Deus, vamos embora daqui que só tem sangue. Mas aquela jovem estava lá clamando: Jesus, o teu sangue tem poder na minha vida. Irmãos, quando nós temos uma vida de oração, a hora que vem o desespero, é automático. Ao invés da gente xingar, ao invés da gente falar um palavrão, a gente usa a linguagem do céu. Essa semana eu estava fazendo umas lives, aí falou: Deus te abençoe, a paz e tal. Aí veio assim: você tem que mudar o seu jeito de falar, senão você não vai alcançar as pessoas. Eu falei: não, eu tenho que falar a minha linguagem, a linguagem do céu, a linguagem de crente. Não, mas você não vai atingir os não crentes. Eu falei: não, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu e você precisamos continuar com essa linguagem do céu. Só tem linguagem do céu quem tem vida de oração. E ele aprende com Jesus, colocando a vida dele e mais outras pessoas diante do Senhor. Estamos terminando. Fala comigo: humildade. Então quem perdoa, gente, é cheio do Espírito Santo, é determinado, tem a visão, tem a aprovação celestial, tem uma vida de oração, é humilde, porque mesmo em público e diante dos seus inimigos, ele se ajoelha e ele olha para o céu. Estevão, caído no chão, deitado sem forças, se esforçou o máximo para poder estar de joelhos diante do Senhor. A Bíblia fala claramente. Ele se resigna. O que ele fala? Clama em alta voz, falando assim: Senhor, não coloca o pecado sobre eles, daqueles que estão me matando neste momento. Que foi a mesma palavra que Jesus falou, as últimas palavras que Jesus fala ali, ali na cruz, antes de morrer, antes de dizer está consumado. Jesus fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus falava a mesma coisa, Estevão falava a mesma coisa naquele momento. Para a pessoa chegar nesse nível, tem que estar cheio do Espírito, tem que estar cheio da presença, tem que estar cheio da graça de Deus. Amém, irmãos? Amém? Perdoar é interessante. Quem disse que para perdoar eu preciso sentir? Contrário. Mesmo sentindo dores, é importante falar palavras liberando perdão. Uma pessoa que sabe perdoar, ela não vê apenas que tem razão na causa, mas ela lembra que Deus manda perdoar. Ela prefere perder para ganhar. Ela prefere perder, ela prefere permanecer. Para perdoar os seus inimigos, o crente precisa se encher do Espírito Santo, ter a determinação de manter o foco em Jesus sempre, ter uma visão da glória de Deus, buscar a aprovação dele e não dos homens,
uma vida de oração e humildade, negar a si mesmo e ser perseverante, porque o inimigo promoverá situações para gerar ofensa no seu coração, porque as outras etapas você já venceu. Aquele vício que você tinha, você não tem mais. Aquelas lutas que você não tem, você já tem total confiança, e você tem total certeza da sua salvação. Mas o diabo vai estar lançando para mim e para você, todos os dias, setas, armadilhas, laços, para que nós não venhamos perdoar, para que venhamos gerar mágoas, circunstâncias no nosso coração e na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé agora, neste momento, no nome de Jesus. Glória a Deus. Os nossos irmãos que estão assistindo, né? Nossa irmã Anaílde, irmão Júnior, Carol, nossa irmã Nete, Deus abençoe vocês. Glória a Deus.